O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde! Sejam bem-vindos, alunos do 4º ano. Todo mundo já está preparado para a aula de hoje? Bom, pais, famílias, né, de um modo geral, professores, muito obrigada por vocês estarem conosco em mais uma aula de língua portuguesa. Então, todo mundo está acompanhando bem, né? Eu percebo que vocês têm acompanhado. E isso é muito importante para a gente, para todos nós, para essa troca aqui, ó, dos nossos saberes, tá certo? Bom, eu vou pedir aquela licencinha básica para falar com os professores. Professores, nós hoje finalizamos a habilidade de EF 35 LP 26, ou seja, o que nós estamos tratando, os elementos da narrativa. Ler e compreender com certa autonomia textos do campo artístico-literário que apresentem diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. Tá certo aí? Hoje a gente vai fazer uma revisão, tá? E para todo mundo que está chegando, já está falando presença, já está marcando ali no chat. Todo mundo já pegou o material? Será que vocês já foram lá? O de sempre, ó, eu sempre vou repetir isso. Foi lá, pega o caderno ou as folhas. Data de hoje é 25 de junho de 2020 e o título da aula é Revisão dos Elementos da Narrativa. Boa tarde de novo, estou só acompanhando aqui no chat uma coisa muito bacana. A Márcio Levi, passaram aqui, eles colocaram assim: oi, Pro, que bom que a gente já vai finalizar tudo. Eu achei legal. A Nathalie colocou que ela tem aprendido bastante. Olha, gente, que bom. Parabéns para vocês. Isso é importante, né? Esse momento em que a gente pode continuar aprendendo, mesmo que distantes, né? Isso aqui, essa telinha aqui, a tecnologia toda nos aproxima. Então, vamos para a revisão? Para começar a revisão, nós faremos o seguinte. Primeira coisa, eu vou lançar uma pergunta, né, sobre cada uma das aulas em que nós trabalhamos os elementos da narrativa. E eu espero que vocês respondam no chat. Eu vou pegando as respostas de vocês para construirmos o início da nossa aula. Combinado? Todo mundo já está preparado aí? Pode revisar as páginas anteriores e vamos começar. Primeira pergunta. Quero saber quem se lembra quais são os 3 elementos da primeira aula, aquela receita que a gente usa para a construção de texto. A situação, o que dá o tempo e o que dá o lugar. Quais são os nomes desses 3 elementos? Valendo! Deixa eu ver. Ó, já colocaram. Tempo. Ih, tá faltam 2. Nayara colocou tempo e espaço. Falta 1. Ó, Nicole colocou tempo e espaço. O Vinícius só completou enredo. Muito bom. Gente, eu tenho que aplaudir muito vocês. Que bacana. Os 3 elementos que vocês bem lembraram são estes: enredo, tempo e espaço. Hoje eu não vou me estender na explicação deles, nós vamos relembrar, tá certo? Segunda pergunta. Na segunda aula, falando ainda, né, tratando dos elementos da narrativa, nós trabalhamos os que eu chamei de atores da história. Qual é o nome, a palavrinha que a gente dá aos atores da história e a quem conta a história? Valendo! Deixa eu ver. Ah lá, a Lívia colocou, são os 2 tipos de narrador. E os 2 tipos de narrador são, no caso, é quem conta a história. E as pessoas... Opa! Quase escapou! A Isabelle colocou, as personagens são os atores da história. Isso mesmo. Ai, às vezes a gente fica acelerada com as respostas de vocês e eu acabo, olha, tá vendo? Quase dando a resposta. A Júlia colocou uma resposta excelente. Os atores são as personagens, enquanto que quem conta e participa da história ao contar é o narrador em primeira pessoa.
E aí a Maiara completou que o narrador em terceira pessoa é quem conta a história sem participar da trama. Legal, gente. Bom, ó, até aí tá indo bem. Por último, essa tá recente, tá fresquinha na cabeça de vocês, tenho certeza. Aula de ontem. Nós vimos o finalzinho. Quando se trata das falas das personagens, nós temos 2 tipos de discurso. Quais são? Valendo de novo. O Lucas colocou discurso direto. E o outro? A Maria Luísa colocou discurso direto, o Gabriel colocou discurso... Gente, tá faltando um. Mesmo aquele onde... Tô dando uma dica. Onde o narrador cita a fala de alguém. Mas não deixa de ser discurso. A Isadora colocou direto e indireto. Aê, Isadora! Giovana, Paula, todo mundo colocando que, das 2 formas, o discurso direto e o discurso indireto. Muito bom! Agora que vocês já relembraram, todo mundo conseguiu relembrar, o que nós vamos fazer? Partir para uma atividade com um novo texto, né? Eu escolhi uma fábula para hoje, e essa fábula, ela, depois da leitura, nós faremos uma atividade para recordar na prática tudo isso que vocês me falaram. Então, quero ver direitinho se todo mundo consegue. Preparou? Todo mundo preparou? Tá pronto para ler? Ó, vou falar aqui, famílias junto. Todo mundo tem que ler junto. Assim, é obrigatório? Não é que é obrigatório, palavra chata, né? É que é mais importante, é muito legal. Então pega lá, na hora que a gente começar a pôr o texto, acompanhe. Isso vai ser bem bacana para vocês, tá certo? Então vamos acompanhar? Vamos lá. Aqui. A leitura desta fábula. Então, todo mundo junto, dá dos 2 tipos de leitura que vocês quiserem. Aquela silenciosa ou aquela que nós fazemos em voz alta. Então, vamos lá. O rato do mato e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os 2 para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu não vou para o meu campo, eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma, as suas comidas gostosas com todo esse susto. Uau! Gente, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Essa fábula aqui, ela tem uma comparação de 2 lugares, 2 ambientes e de pessoas que têm características diferentes, que a gente trata do campo ou quando a gente trata da cidade. Eu sei que tem bastante gente do interior que está acompanhando as aulas e pede sempre para a gente estar lembrando, né? Porque quando eu falo o bem-vindos no início da aula, é porque todos são, né? Todos são muito bem-vindos. E tem características que às vezes são diferentes mesmo, de um lugar para o outro. Na nossa fábula, enquanto o ratinho da cidade achou que aquelas ervas, as raízes, era uma comida muito simples, né, do que ele estava acostumado, achou que aquilo não era bom e convidou o rato do campo para ir morar com ele na cidade. Olha, o ratinho do campo foi para a cidade, mas mesmo com toda aquela fartura, qual foi o problema? Qual é a questão aqui? Gente, uma coisa, ó, o ratinho do campo
morando na cidade, se alimentando com o rato da cidade, ele dá uma liçãozinha assim bem bacana no fim do texto. Essa moral é uma moral implícita, não está destacada fora do texto. Ela está lá dentro. Vocês podem me dizer que moral a gente tira daqui? Qual é a lição que a gente tira desse texto que faz bem claro, deixa bem claro o ratinho do campo quando ele fala sobre o susto que eles tomaram com os gatos? Quero ver. Deixa eu ver, qual que é a lição que vocês tiram disso? Ó, a Gabriela colocou, deixa eu ver aqui mais pertinho também. Ó, eu falei da Gabriela. A Gabriela colocou que é melhor ter pouco e ter calma. Ótimo. É bem assim, Gabi. Boa ideia. Quem dá outra? Quem dá outra? Mais uma. O Lucas colocou que cada um no seu quadrado, gente. Pode ser. Às vezes, é difícil a gente se adaptar. O momento que a gente está vivendo agora. Vocês iam para a escola? Ficavam na sala de aula, né? Vocês tinham contato diretamente com os professores. Então, na hora que vinha uma pergunta, alguma coisa do gênero, vocês já faziam um discurso direto. Agora, o nosso discurso não é tão... Ele é direto, porque vocês estão escrevendo, eu estou respondendo, mas ele não é tão rápido. E eu não consigo atender, às vezes, todos que escrevem, né? A gente vai lendo as respostas conforme vão aparecendo e vamos selecionando, né? Porque o movimento do chat é muito grande. É uma situação diferente. Essa história aqui, colocar cada um no seu quadrado, tem a ver. Ó, aqui, eu falei que eu ia abrir aqui, porque aqui tem uma coisa legal. O Rafael, ele colocou assim, ó que bacana. O Rafael colocou que a gente aprende que é difícil se adaptar. É difícil se adaptar. Mas, ao mesmo tempo... O Vinícius colocou que é legal que a gente esteja revisando, que teve coisa que ele está entendendo melhor hoje, não é com a resposta, mas legal, Vinícius, que bom, fico feliz. E aí, a Thaisa colocou, Thaisa mesmo, se eu falar o nome errado, gente, me desculpem. A Thaisa colocou que é interessante a história do ratinho do campo, porque ele não está acostumado com essa agitação. Ele prefere a calma. Tem gente que prefere mesmo. Olha, vamos ser sinceros, né? Já pensou? Você está no lugar lá, toda à vontade, fazendo a sua alimentação, aí chega, no caso dos ratos, o gato é um predador do rato. Só que susto. Você larga tudo, sai correndo, e de barriga cheia ainda. Isso não é uma boa combinação. Eu gostei de alguns comentários sobre isso, por isso que eu falei. Gente, fábula lida. O que nós faremos agora? As atividades. Então, vamos lá? Ó, aqui eu selecionei as questões que nós vamos analisar desse texto, só que eu não vou propriamente escrever as respostas inteiras. Eu vou fazer as marcações no próprio texto. Algumas coisas eu vou colocar aqui e algumas coisas no texto, tá certo? Para que a gente possa entender todos esses elementos na prática. Primeira coisa, primeira questão. Qual é o enredo da história? E aí, gente, qual é o enredo dessa história? Qual é a situação que se apresenta no texto? Estou esperando de vocês. Já tem uma. O Francisco colocou... Nossa, acho que é a primeira vez que eu leio o nome Francisco. Adoro esse nome. Ó, o Francisco colocou que o enredo da história é um rato da cidade que convida um rato do campo para morar com ele, mas o rato do campo não ficou feliz com a agitação da cidade. Boa, muito bem. A Nicole, Lucas e Kleber colocaram que é o convite feito do rato da cidade para o rato do campo. Sim, mas não se esqueçam que quando a gente fala do enredo, a gente tem que fechar a ideia inteira. Eu vou pegar esses dois exemplos e colocar aqui na frase. Ó, gente, eu prometo que nas próximas telas eu deixei mais espaço. Eu vou puxar uma chavinha aqui, ó. Vou escrever não tão grande. O rato do campo é convidado
para morar na cidade. Mas, olha, quando se trata de encurtar uma resposta, essa colocação que eu coloquei, olha só como, da forma que eu coloquei. O rato do campo é convidado para morar na cidade. Eu não coloquei por quem, tá? A gente pode chamar essa informação de informação dedutiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem convidou o rato do mato... Opa! Agora sim. O que acontece? Quando o ratinho da cidade convida o rato do campo, e eu menciono aqui na cidade, a gente já subentende essa informação. Então, vamos lá. Para morar na cidade, mas ele preferiu a calmaria do campo. Então, esse ficou o nosso enredo. O rato do campo é convidado para morar na cidade, mas ele preferiu a calmaria do campo. Passou um baita susto, né, coitado? Agora aqui, segundo, localize, se é localize nós vamos grifar lá, localize no texto o tempo e o espaço em que a história acontece. Eu vou voltar para lá no texto e eu quero ver as respostas aí no chat. Vamos lá. Ó, algumas pistas, né? Tchuru. Pronto. Olha só, deixa eu ver. Ah, a Camila colocou que o espaço é o campo, só o campo, gente. Vai de novo, de novo. A Michele colocou que é o campo e é a cidade. Isso é o espaço, legal. E o tempo? Em que tempo, assim, em que momento essa história está acontecendo? Eu voltei aqui para a gente ver alguns marcadores de tempo. Olha aqui, ó. Uma vez, o foi, que é o verbo que está lá no pretérito. Convidado para ir à cidade de um rato do campo, vendo que seu companheiro vivia. Deixa eu deixar tudo circulado, fica mais bonitinho. Vivia, tá lá atrás. O que mais? Convidou. São marcadores de tempo. Ah, aqui, ó, a Ana Júlia colocou que está no passado. Olha, Nicole, João Vitor, Paulo Henrique, todos colocaram que a nossa história está no tempo passado. E muita gente acertou quando disse que no espaço estamos falando do campo e da cidade. Então, aqui, ó, eu vou fazer só setinhas. No tempo, a gente coloca que é o pretérito. Lembrando que o pretérito é o passado. Vocês estão crescendo o quarto ano, então nós vamos começando a aumentar esse repertório de palavras. E o espaço é o campo e a cidade. Esqueci do A. Tudo bem até aqui? Olha lá, tempo, pretérito, que é o passado, e o espaço é o campo e a cidade, os locais onde a história acontece. Agora vamos lá, terceira questão. Quais são as personagens da história? Agora vocês. Quais são as personagens? Ou seja, quais são os atores que estão participando? Tem gente que ainda está respondendo o tempo, o campo. Já vi, Gustavo colocou o rato do mato e o rato da cidade. Já acertou, Gustavo. Márcia, Ana, Camila, 2 ratos. Gente, vocês sabem que quando a gente fala da personagem, principalmente quando tem essa questão de serem repetitivos, é legal identificar. Eu não posso colocar só 2 ratos, tá? Eu vou identificar cada uma das personagens, que é o que está sendo pedido. Então, acertou a galera, palmas para vocês, que colocou o rato do mato. Vou puxar a setinha aqui para baixo, ó. O rato
do mato e o rato da cidade. Muito bom, gostei disso aí. Vamos lá? Quarta questão, é a nossa penúltima questão. Qual é o tipo de narrador que conta a história? Quem está narrando é um narrador em primeira pessoa ou é um narrador em terceira pessoa? O Rafael, olha gente, como vocês foram rápidos agora, foi mais rápido essa. Rafael e Gustavo colocaram que o narrador está em terceira pessoa. E deixa eu ver, a maioria do pessoal... encontrei a minha xará Regiane, olha, eu não tinha visto uma Regiane aí. Oi, xará, você acertou também. O narrador da nossa história está em terceira pessoa, porque quem conta a história não participa dela, né? Os ratinhos, eles interagem só na hora que eles fazem o discurso. Então, o nosso narrador, eu vou colocar essa resposta aqui, ó, está em narrador em terceira pessoa. Muito bom, muito bom. Tô gostando de ver vocês, hein? Olha só, última questão. Fim do fim. Hoje a gente vai acabar assim, ó, tempinho cravado. 5. O trecho, isso aqui, se é um trecho, eu tirei da nossa fábula. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Indica qual tipo de discurso. Agora eu quero saber do discurso. Aqui, ó, lembra que eu falei? Tava fresquinho. Ô, pessoal, tá aula de ontem. Que tipo de discurso? Direto ou indireto? O que acontece aqui? Deixa eu ver lá. Deixa eu ver aqui também, que aqui tem umas respostinhas. Eu confundi menos os nomes. O Juan e a Leandra colocaram que o nosso trecho é um discurso direto. A Emily colocou que o nosso discurso é direto. A Maria colocou uma coisa. Ela falou que queria ainda lembrar da lição lá atrás, que esse texto traz, que isso veio na cabeça dela agora. Ela falou, veio na minha cabeça. Às vezes, a simplicidade do campo é muito melhor do que o luxo da cidade. Olha que coisa mais linda, eu tinha que ler essa frase. Muito legal, Maria, gostei. E aí, gente, ficamos com o discurso. Todo mundo está colocando discurso direto, discurso direto. E vocês estão... Ó. E já começou com D, é o quê? Tá certo, estão certos. O nosso discurso é o discurso direto. Porque as nossas personagens, elas interagem entre si. O narrador em nenhum momento faz a fala deles, certo? Então, é o discurso diretíssimo. Bom, nossa, parece que dá a impressão que passa rápido, né, gente? Mas é isso aqui. Essa é foi a nossa aula de hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uns segundinhos para deixar naquela tela das atividades. Aí. Deixar só isso, por favor, deixar esse tempinho para vocês. Como ela está cheio de setas, depois vocês têm como se organizar, tá bom? Vocês vão pegar todas essas setas e montarem as frases adequadamente, tá? De cada uma dessas respostas, tá bom? Podemos? Não, deixa ela no fundo. Gente, muito obrigada então por hoje. Olha, parabéns, aqui ó, de novo, parabéns às famílias, aos professores, a todos os que acompanham as nossas aulas e apoiam os nossos estudantes. Isso é extremamente importante para nós, tá? E para vocês. São juntos aqui, ó, que a gente consegue continuar, né, passando nesse período, continuamos aprendendo, e mesmo com o contato distante, mas tudo muito bem. Não esqueçam de revisar a aula. Tchau para vocês, gente, e até a nossa próxima, tá? Todo mundo,
preparadíssimo para a próxima. Tchau!